Pessoal, bom dia, né? Boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está assistindo. Nós vamos dar continuidade à nossa matéria e hoje eu separei um material para vocês que é sujeitos processuais na execução. O primeiro ponto que eu queria comentar com vocês é a diferença entre credor e devedor, sujeitos do processo e legitimados a figurar como sujeitos do processo. Então, o que eu queria deixar claro? Quem são os devedores e os credores em uma execução? A gente está estudando teoria geral da execução. Então, no nosso conteúdo de hoje, não faz diferença se é uma execução por título judicial ou título extrajudicial. Então, quem são os credores? Quem são os devedores? São aqueles em que o nome consta no título executivo. E quem são os legitimados? Podem ser os credores e os devedores, como também podem ser diversos outros sujeitos. O nosso estudo hoje é justamente sobre quem são esses sujeitos que figuram como partes aí na execução. Daqui em diante, as partes da execução, nós vamos usar a referência exequente, quando se tratar de polo ativo, e vamos estudar a referência executado, quando se tratar de polo passivo. Então, tecnicamente, o nome daqui em diante é exequente, polo ativo, executado, polo passivo. Tudo bem? E aí, essa diferenciação eu coloquei para vocês aí no primeiro e segundo parágrafo do material, tá aqui, ó. Que você não deve confundir aquele que é o credor ou devedor com aquele em que é o legitimado. O credor pode estar no polo ativo da ação? Pode. O devedor, aquele que tem a dívida, pode ser o executado? Pode, mas não é uma regra que sempre o devedor, que sempre o credor tenham que figurar aí no polo ativo ou no polo passivo. Tudo bem, pessoal? Então eu vou descer aqui o material um pouquinho e vou colocar aqui neste organograma. Este organograma ele traz para a gente o polo ativo, logo abaixo no material vocês vão ver o organograma do polo passivo e ele traz aí uma classificação da legitimação. Nós já comentamos isso na aula anterior, só que esse material e esse estudo ele é mais aprofundado em relação aos sujeitos. Então está aqui polo ativo da ação, exequente, com essa aí a figura do exequente. Eu tenho essa classificação. Polo ativo pode ser através de uma legitimação ordinária primária, uma legitimação ordinária secundária ou uma legitimação extraordinária. Lembro aos senhores que na aula passada, na live, eu falei quem são os legitimados? Partes, Ministério Público e terceiro interessado. Vamos dar uma olhada aí nesse organograma com essas informações. Polo ativo, legitimação ordinária primária. O que é a legitimação ordinária primária? Por que ela recebe esse nome? Ordinária por quê? Porque o indivíduo está litigando em nome próprio e o seu direito. Então, é ordinária como comum. Essa é a padrão. É aquele cara que é o exequente, está no polo ativo, em seu nome cobrando o seu direito. E por que primária? Porque quando a execução nasce, ele já está litigando em seu nome e em seu direito. Então ela já nasce, por isso primária, ela surge, a execução surge com ele no polo ativo, tá? Então, legitimação ordinária primária. Se você quiser acompanhar pelo artigo, você tem aí o artigo 778 caput, ok? Legitimação ordinária secundária ou superveniente. Ela é ordinária porque ela é comum. O que significa o ordinária? É que o indivíduo está pleiteando em seu nome, seu direito. Porém, agora ela é superveniente, ela é secundária. O que significa superveniente secundária? Que houve uma mudança ao longo do tempo. E ele, legitimado, surge
quando o processo já está fluindo, ou ele surge quando se vai entrar com o processo de execução, o legitimado primário, por algum evento superveniente, não pode mais entrar com a ação, entra-se então o superveniente. Um exemplo clássico, a gente vai estudar aí para baixo as hipóteses de forma específica, mas eu quero falar desse exemplo. Causa-mortes. Quando o fato superveniente for causa-mortes. O que significa isso? Sou João, idoso, não seguiu as regras do isolamento e ficou juntando a galera na casa dele para ver live sertaneja. Sou João estava promovendo uma execução contra a Fagoc. Sou João era exequente de um crédito que ele tinha, pleiteando em seu nome um crédito contra a Fagoc, uma execução. O que acontece? O Sou João é contaminado pelo Covid, o sistema de saúde não consegue atendê-lo de forma eficiente, o Sou João morre. O Sou João tem um herdeiro. E esse herdeiro, então, com a morte do Sou João, ele passa a ser o legitimado a dar continuidade a essa execução. E vamos classificar, então, esse legitimado, o herdeiro, ele é ordinário, porque a herança é um direito dele e ele está pleiteando em nome dele esse crédito que ele está executando, que era do Sou João, e passou para ele por herança. Mas ele não é primário, porque já havia a execução. Ele é o quê? Um legitimado ordinário superveniente pelo evento causa-morte do Sou João. Essa hipótese está lá no 778, parágrafo 1º. Então esse é um caso clássico, a gente vai estudar ele mais detalhadamente para baixo aí no material, mas esse é um caso clássico de um herdeiro que ingressa numa execução, por exemplo, e ele está pleiteando sua cota de herança, seu dinheiro, mas ele só entrou nessa execução por fato superveniente, que no meu exemplo do Sou João, coitado, foi causa-mortes. Ele faleceu. Tem relação intervivos, que a gente vai estudar lá também para frente, tá joia? Então, muito cuidado com essas duas classificações aqui, ó. Vou até passar a setinha. Ainda no polo ativo, a gente tem a legitimação extraordinária, que é aquela em que o sujeito pleiteia em seu nome, mas na defesa de interesse de terceiro. Caso clássico, também falei, Ministério Público. É quando o Ministério Público executa em seu nome, mas ele não está buscando o crédito para ele. Ele está buscando o crédito para terceiros. Aí você tem o artigo 778, parágrafo 1º. E pessoal, eu coloquei aqui uma parte da doutrina, transcrevi uma parte da doutrina que faz uma ressalva dessa atuação do Ministério Público. Ele é o exemplo clássico de legitimação extraordinária. Lembra disso, hein? Parte, Ministério Público, terceiro interessado. Está aqui a classificação do Ministério Público, ok? Muito legal isso. Polo passivo, a mesma classificação que eu usei no polo ativo. Mesmíssima coisa. Tá lá, legitimação ordinária primária, legitimação ordinária superveniente ou secundária e legitimação extraordinária. O mesmo que eu expliquei para o polo ativo, também usa-se essa mesma classificação para o polo passivo, ok? E aqui no polo passivo, eu vou grifar aqui para vocês, ó, e vou pedir a vocês que grifem isso no material. Tá aqui grifadinho para vocês. Tá vendo? Tá escrito assim: é interessante notar que nem sempre a legitimidade constará expressamente do título executivo, mas a legitimação sempre decorrerá do título, ainda que seja necessária uma expressa previsão legal, legitimação extraordinária, ou acontecimento de um ato ou fato posterior à sua formação do título. O que essa parte da doutrina está dizendo? Nem sempre aquele que tem um nome escrito no título é aquele que é o legitimado no polo passivo. Tá? Por quê? Você pode ter uma previsão legal, e nós vamos estudar aqui o Código Tributário Nacional, que trata que o devedor é o fulano, X, mas pode ser que o legitimado
uma execução fiscal seja Y. Então ele muda os sujeitos, podendo ser o devedor, ok? Mas também pode ser outros sujeitos de determinação legal, tá? Então muita atenção com essa partezinha aqui. Agora a gente vai esmiuçar, a gente já tem aí 10 minutos e pouco de vídeo, a gente vai esmiuçar a legitimação ativa e a legitimação passiva. O que eu fiz aqui nessa parte da nossa aula? Eu pus exemplos. Os exemplos, você tem o organograma aqui, pessoal, ó. Então você tem o organograma, tá vendo? Eu coloquei legitimidade ativa do polo ativo, coloquei exemplos. Exemplos para vocês de legitimação ordinária primária, superveniente e de extraordinária. Então a gente vai seguir aqui com parte da doutrina. E a gente, nesse material, eu fiz questão de mudar o formato dele. E ele tem muito conteúdo que é de outra doutrina, que é Eupídio Donizete, um livro muito bom, e Fred Didier Júnior, também um clássico aí, um livro muito bom. O Eupídio Donizete é desembargador aposentado, advogado, e o Fred Didier é escritor. Só publica livros e livros e livros. Um livro muito bom para quem gosta aí. Tem uma coleção muito grande, um preço mais salgadinho, mas é um bom livro, tá? Legitimação ativa, credor, quem a lei confere o título executivo, artigo 778, caput. Esse é o caso clássico, em que o credor é o legitimado, em que o nome dele está no título e ele mesmo é o legitimado para propor a ação. Esse aí é o padrão. Lembrando que nem sempre é assim bonitinho. Quem tem o crédito é o legitimado no polo ativo. Um exemplo do advogado. Coloquei aqui para os senhores, está aqui o exemplo do advogado. Quando na sentença você tem a condenação em honorários, fixou honorário, é o advogado o legitimado para executar essa parte da sentença em seu nome. Então, o advogado executa em seu nome os honorários advocatícios. Está aqui, artigo 23 da Lei 8.906 de 94. Segundo legitimado, Ministério Público, legitimação extraordinária. Eu coloquei aqui, Ministério Público, legitimação extraordinária, coloquei bacana para vocês. Existe a hipótese do Ministério Público atuar em seu nome para receber crédito, mas isso é uma hipótese muito rara, raros os casos. Eu, particularmente, nunca vi o Ministério Público atuar numa execução em legitimidade ordinária. O que a gente vê é o Ministério Público atuando no polo ativo da execução só em legitimidade extraordinária. Mas, a título de doutrina, fica aí esse comentário para vocês. Tá joia? Ministério Público, nós já falamos razoavelmente bem do Ministério Público. Agora a gente fala do espólio herdeiro ou sucessores. Trata-se de legitimação ordinária superveniente causa morte. Tá vendo essa seta azul aqui? Essa seta azul aqui é o caso do São João do Covid. O João lá ficou vendo live sertaneja com a galerada, os netos, ele ficou lá curtindo, pegou aquela tabelinha que fala todo dia o horário das lives, encheu a casa de gente e o São João faleceu. Pronto. Houve um fato superveniente, causa mortes do exequente. O herdeiro veio e assumiu. É legitimação ativa, ordinária, superveniente, tá? Esse é o caso clássico aí do herdeiro, dos sucessores do espólio. Cuidado, não confunda espólio com herdeiro. Espólio é a massa patrimonial, tá? O herdeiro é a pessoa, é o sujeito lá, o indivíduo que tem herança. Eu coloquei aqui também quais são os momentos que isso ocorre. Por que eu não vou detalhar essa questão do momento em que ocorre o fato superveniente? Porque você vai ver que eu coloquei para vocês antes da execução e já iniciada a execução. Só que quando você tem no organograma essa palavrinha aqui, ó, tese,
Deixa eu grifar. Em tese, deverá ser instaurado um processo incidente. O que eu quero comentar com vocês? Se for antes da execução, que ocorreu o fato superveniente causa-morte e o herdeiro ingressou, ótimo, basta que você demonstre, através de atestado de óbito, enfim, você pega um lastro probatório mínimo e comprova essa legitimidade. Se já iniciou a execução, em tese, há uma hipótese legal de que seja instaurado um incidente de habilitação. Por que tem a expressão em tese? O CPC de 2015 para cá, pessoal, ele fez questão de eliminar todos esses incidentes processuais. Por quê? Esses incidentes surgem e o processo principal fica suspenso. Isso contraria toda a lógica de celeridade processual. Então, o que ele fez? Ele acaba na prática nenhum juiz utilizando esse incidente de habilitação. O que se tem na prática é que antes ou depois da execução basta uma mera demonstração por provas suficientes da legitimidade, ponto final. É assim que funciona, enfim, e eu coloquei uma observação para vocês muito direta sobre isso. Apesar de existir esses dois momentos que vocês estão vendo aí no material, na prática não tem nenhuma diferenciação do momento, tranquilo? Outro ponto, e aí eu quero agora fazer uma referência para vocês, nós passamos aqui a legitimidade passiva. Então agora nós vamos estudar os exemplos, nesses minutos que nos restam aí, nós vamos estudar os exemplos de legitimidade passiva. E aí eu quero deixar muito claro para você, porque aqui tem muita coisa para você fazer uma referência aí sobre o legitimado. Primeiro ponto, artigo 779, inciso 1º, é aquele que fala que existem hipóteses em que o devedor e o executado, são as mesmas pessoas, mas nem sempre é assim, e aí eu coloquei uma parte conceitual. Eu quero vir aqui embaixo, vou levantar aqui o material, para vocês verem aí. Isso, essa parte que está de marca-texto. Na legitimidade passiva, pode ocorrer a legitimidade passiva ordinária superveniente por causa-mortes. Lembra o caso do Sr. João? Só que agora, o herdeiro do Sr. João, ele não é mais o exequente. O herdeiro do Sr. João é o executado. Então, ele está sendo executado. Tranquilo? Hipótese do Sr. João. O que ocorre? O herdeiro, ao entrar no processo de execução como legitimado do polo passivo, você concorda que o patrimônio dele vai responder pela dívida deixada pelo Sr. João. Mas há um limitador, e eu coloquei isso aí para vocês. O herdeiro só vai responder com patrimônio pela dívida nos limites da herança. Então, o limitador aqui é a herança. Então, ficou a herança deixada pelo Sr. João é que responde pela dívida. E o patrimônio do herdeiro, que é fora da dívida, não responde. Então, eu coloquei que é importante ressalva é que os herdeiros ou sucessores só respondem pela dívida nos limites da herança, de forma que os bens de seu patrimônio que não vieram da herança jamais poderão ser atingidos por dívidas contraídas originariamente pelo Sr. João. Muito cuidado com isso que está em marca-texto. Isso é uma questão de prova certa. A legitimidade passiva, ordinária superveniente, por efeito morte, em que o herdeiro só responde pelo limite da sua herança. Mesmo que ele tenha patrimônio, não atinge o patrimônio dele que não tem herança, ok? Pessoal, para a gente encerrar aí por uma questão de tempo, fiador, tá? O fiador, quando ele é legitimado para ser executado e não o devedor, ele pode alegar o benefício de ordem. O que é o benefício de ordem? Ele pode alegar em sua defesa, e eu coloquei uma setinha azul aqui, pessoal, está no ponto aqui, uma seta azul. O que é o benefício de ordem? Que se esgote todo o patrimônio do devedor para depois alcançar aí o patrimônio do
fiador, tranquilo? Então, o fiador está no polo passivo, mas você executa primeiro o patrimônio do devedor para alcançar. É um benefício que o fiador tem em caso de execução. Eu vou encerrar aqui e vou deixar em aberto aqui a questão dos responsáveis tributários. Vou pedir a vocês que leiam exatamente isso e na próxima aula que eu postar para vocês a gente parte desse ponto aqui dos responsáveis tributários. Lembrando a vocês que no seu estudo você tem que diferenciar aqui, ó, o que está marcado aqui, existem a responsabilidade tributária é legitimação extraordinária por lei. É a lei que traz essa legitimação extraordinária, em que o contribuinte é o devedor, mas o responsável pode ser executado no caso da lei de execuções fiscais. O que está grifado aí? O contribuinte é o devedor, mas o legitimado, para figurar no polo passivo, pode ser o mero responsável. Isso é uma legitimação extraordinária prevista em lei, ok? Espero ter ajudado vocês aí. Boa semana de estudos, boas avaliações e um grande abraço para todo mundo, tá joia? Um beijo.